Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora, né? Pra quem não viu o episódio passado, a gente terminou o episódio 16, O que Resta a Ser Salvo, e começamos o episódio Irmã de um Dia. Irmã por um Dia? Agora eu não lembro. Mas enfim, gente, a Karen e o Chrome vão se casar. Que tudo, né? E nós vamos ser as madrinhas de casamento. Vamos pro episódio 17. Abri os olhos com dificuldade. Que horas seriam? Fomos dormir tarde, dançamos por muito tempo. Com a mão busquei o corpo de Nevra ao meu lado. Os meus dedos encontraram o calor de sua pele nua. Ixi. Ele estremeceu com a minha carícia. Ele ainda estava dormindo. Mas ele foi dormir antes de mim, se não me falha a memória. Fechei os olhos por um instante. Talvez eu conseguisse dormir mais um pouco. No escuro, as imagens da noite de ontem voltaram à minha mente. Depois de um instante meio estranho durante o discurso de Karen, a noite foi deliciosa. Comemos bem, bebemos bem, dançamos muito. Ri muito com a Kaori e o Chrome que dançavam de um jeito... Ambos tinham um jeito bem peculiar de dançar. Também consegui parar para conversar um pouco. A Yellen e a Huangshu estavam bem mais animadas do que nos últimos dias. Por um instante, pudemos esquecer tudo o que nos assustava. Tive a oportunidade de dançar várias vezes com o Nevra, até que sua irmã o pegou emprestado de mim. Não pude recusar, óbvio. Dancei valsa com a Huangshu, depois com outra pessoa. E depois com mais outra, até minhas pernas ficarem doloridas. Na mesma hora, o Aldarik me convidou, mas eu não aguentava mais. Tive muita dificuldade em fazê-lo entender que era uma dor da panturrilha, que o Aldarik ele não tem pernas, né, gente? Mas foi a oportunidade de ter um bom ataque de riso com a Yellen. Abri os olhos novamente ao sentir um movimento ao meu lado. Eu me virei para o Nevra, e meus dedos retomaram um balé delicado sobre a pele das suas costas. Suspirando, ele abriu um olho e sorriu para mim. Gente! Bom dia. Dormiu bem? Acordou faz tempo? Sem pressa, dei um beijo em sua testa antes de responder. Ele levantou a cabeça. Seus lábios procuravam os meus. Nós nos beijamos longamente, um beijo muito doce. Não, acabei de abrir os olhos. Ou estamos misteriosamente sincronizados ou fomos acordados pela mesma coisa. Ou então eu toquei em você quando acordei e você acordou por causa disso. Sim, pode ser. Seria menos legal, mas pode ser. Fiz o lençol desligar quando me espreguicei. O olhar do Nevro ficou perdido no vazio. Dei um sorriso rebelde para ele antes de sair da cama. Mas, tirando isso, o que você programou para hoje? Por enquanto, nada. Onde eu enfiei minha túnica? Sem dúvida, deveria estar em algum lugar ao redor da cama, com o resto dessas coisas. De fato, todas as minhas roupas estavam espalhadas pelo chão. Comecei a me vestir rapidamente, pensando no que faria durante o dia. Imagino que alguém vai encontrar algo para eu fazer. Toque, toque. Lunar Blossom, você está aí? Posso entrar? Era a voz da Hangshu. O Nebra pulou da cama. Ele começou a se vestir às pressas, achando suas coisas espalhadas pelo quarto. Um segundo, Hangshu, estou quase pronta. Pronto, pode entrar, por favor. A Feng Huang parou por um instante ao entrar no quarto. Ah, desculpe, eu não sabia que... Achei que você estivesse sozinha. Tudo bem, Nevra? Você está totalmente recuperado? Pelo visto tá, né? Se você precisar de um estimulante ou de um calmante... Oxi. Fique à vontade para passar no laboratório. Estou bem melhor, obrigado. Novinha em folha. Lunar Blossom, precisamos de uma ajudinha no laboratório. A Cor e eu estamos fabricando poções de treinamento para os Feng Huangs. Em relação ao que você conversou sobre com a minha irmã. Ixi. Sim, sem problemas. Quer que comecemos quando? Pois bem, agora. A Cori já está no laboratório. Ela está nos esperando. Mas se você precisar de 5 minutos ou até 10... Não, não precisa. Eu vou com você. Maravilha, então. Vamos. Não temos tempo a perder. Eu também posso ajudar se você quiser. Acho que nós três conseguiremos dar conta do recado. Não precisaremos de tanta gente. O laboratório é pequeno.
Muito bem, nesse caso encontro com você mais tarde, Lunar Blossom. O Nevra me deu um beijo na testa antes de sair do quarto. É impressão minha ou está cada vez mais difícil de nos reunirmos entre mulheres? Nem reparei, é possível. A Huangshu deu de ombros e fez uma careta. Ah, vocês chegaram, maravilha! Tudo bem, Lunar Blossom, não está muito cansada da noite de ontem? Estou bem, obrigada. Já deve ser tarde, não? Nem tanto. Ainda temos algumas horas pela frente antes de irmos almoçar. E vamos precisar delas. Você conseguiu começar sozinha? Sim, instalei tudo. Podemos fabricá-los numa linha de produção. Perfeito. Você acha que vocês duas conseguem dar conta do recado? Acho que sim. Você não vai nos ajudar? Eu preciso continuar meus experimentos com os portais. Preciso encontrar uma solução para impedi-los de se abrirem em qualquer lugar, de modo aleatório. E, idealmente, conseguir impedir uma abertura artificial em uma determinada região. Eu tenho algumas ideias, mas vou levar um tempo para testá-las. Também conseguimos fechar os portais que já estejam abertos. De fato, espero que encontremos a solução. De fato, espero que encontrar a solução para um problema me ajude a resolver os outros. E também por isso que eu queria especialmente a sua ajuda, Lunar Blossom. A sua capacidade em ver o maná pode ser útil. Claro, sem problemas. Fique à vontade para pedir minha ajuda. Obrigada, digo mesmo, caso precisem de mim. Concordei e me virei para Koori. Então, diga-me, como posso ser útil? A Kitsune branca me guiou até uma bancada onde ela tinha organizado vários recipientes. Eles eram grandes, cheios de todos os tipos de plantas e ingredientes de alquimia. Na prateleira, acima da bancada, havia dezenas de tubos vazios. Você verá, é bem simples. Já preparei os ingredientes. Você só precisa seguir as doses que escrevi aqui. Ela mostrou um pergaminho onde estava escrita uma receita. Você faz a mistura em um dos tubos vazios e passa esse tubo para mim. Perfeito, combinado. Quando os recipientes estiverem vazios, onde posso enchê-los? Normalmente, o que temos aqui deve ser o suficiente. Se faltar, iremos buscar mais na despensa. Depois que você me der o tubo, farei o encantamento adequado. A não ser que você prefira que a gente faça o contrário. O que você acha melhor? Ou podemos trocar de lugar a cada 15 tubos. Não, deixarei você cuidar disso, não sei nada sobre encantamentos. Prefiro misturar os ingredientes. Em princípio, está dentro das minhas capacidades. Sim, acho que hoje não teremos tempo de ensinar os encantamentos a você. Balancei a cabeça, ela os conhecia. Eu não faria birra para fazê-los no seu lugar. Principalmente porque nunca pedi para que me ensinassem absolutamente nada. Ainda por cima porque, quando os pronunciarmos de maneira errada, existe um pequeno risco de explosão. Então, repito, misturar os ingredientes está ótimo para mim. A Koei suspirou com um olhar sonhador. Que pena que você não está no absinto. Poderiam ter dedicado um tempo para ensinar a linguagem antiga a você. Né, Huanghua? Teríamos nos divertido. A Huangshu tirou os olhos do livro espesso de feitiços que estava consultando. Na verdade, eu duvido que tivéssemos tempo, já que essas últimas semanas foram bem carregadas, e nesse exato momento estejamos correndo atrás do tempo. A Kitsune não pareceu captar a referência. Teríamos conseguido arrumar um tempo para isso. Koori, eu acho que a Huangshu gostaria que começássemos a trabalhar. Ah, sim, claro. Desculpe, Huangshu. Já vamos começar, agorinha. Fui para minha área de trabalho para decifrar a receita. Em princípio, não devia ser muito difícil. Hesitei nas primeiras misturas, mas logo peguei o jeito. Após alguns tubos, eu já não precisava mais ler a receita. Os encantamentos da Koori ao meu lado, sempre idênticos, tinham algo reconfortante. Eu não vou ler isso não, gente. Keeptawatuli, Keeptawatuaif, Ketepawatuli, Uli. Gente, isso aqui é latim, se eu não me engano. Ou tem alguma parte de latim. Eu sei disso porque eu já peguei uma vez um diálogo de Eldária e traduzi no Google Tradutor e deu como latim, né? Então, assim, se não for latim, mas eu acredito que seja, né, gente? Sua voz era de uma doçura infinita, perfeitamente igual. Mal dava para reconhecê-la.
De vez em quando, a Huangshu resmungava, decepcionava ou dava um gritinho de vitória. Às vezes, ela também sussurrava palavras na língua antiga. Seus cânticos se misturavam uns aos outros, criando harmonias peculiares. De fato, eu começava a me arrepender de não aprender alguns encantamentos também. Quando a noite caiu, nenhuma de nós se incomodou em fazer essa observação. Nós já tínhamos nos acostumado às mudanças bruscas em uma velocidade espantosa. Depois de um pouco mais de uma hora, a Honshu se juntou a nós, com ar sério. Ela fez um sinal para que eu parasse de misturar por um instante, e interrompi meu gesto. Depois que a Cori terminou seu encantamento, ela se virou para Feng Huang. Sim? Você queria dizer algo? Nada demais, preciso de uma pausa. Pensei que talvez vocês também quisessem parar um pouco. Não negaria uma pausa, estou começando a ficar com a garganta seca. Tudo bem, Honshu? Você parece contrariada. Não consigo fazer o que eu quero. Em determinado instante, achei que, com o encantamento que compus, eu poderia... Por enquanto, não está funcionando. Tenho outras ideias, mas essa era melhor. É raro que esse tipo de experimento funcione na primeira tentativa. Eu não esperei para começar hoje de manhã. Já faz um tempo que a primeira tentativa aconteceu. Você vai conseguir, você sempre acaba conseguindo. A Honshu deu de ombros com um sorrisinho fraco. Se você está dizendo... Vocês não querem conversar sobre outro assunto? Preciso espairecer, retomar o problema com novos olhos. Sim, claro, sem problemas. O que você vai vestir no casamento da Karen? Ou ela era muito boa em improvisação, ou ela já tinha preparado a pergunta. Visivelmente, a Honshu também foi pega de surpresa. Eu não sei o que eu estou vestindo agora, não? Ela quer se casar daqui a 3 dias. Eu não terei tempo para encomendar um traje especial. A Puriri já deve estar cheia de trabalho com o vestido de noiva. Ou o traje do Chrome. Imagino que ela vai obrigá-la a vestir um terno. Por quê? O que você está pensando em vestir? Também vou me vestir do jeito que estou agora, pelos mesmos motivos. Ou então meu traje de irmã de um dia. Se ela me pedir para usá-lo. Se não, seria inapropriado, claro. Desculpe, irmã de um dia? O que é isso? É uma tradição em alguns casamentos. Supostamente vem do povo dos picos. Nunca ouvi falar do povo dos picos. Mais uma vez confessei minha ignorância com uma careta. São faeries que vivem ao norte das cachoeiras das rochas, na costa de Jade. Eles vivem no alto das montanhas, nos picos, justamente. Acho que ninguém nunca os mencionou na minha presença. Eles não são numerosos, vivem reclusos no alto dos picos. Tradições de Genkaku, mas ainda mais eremitas. Não deve ser um povo muito alegre. Na verdade, não sabemos. Não temos quase nenhum contato com eles. É por isso que, quando alguém inventa uma tradição, diz que vem deles. Dá um ar de tradição, mas ninguém pode verificar se realmente fez parte de suas práticas. Então, já faz alguns anos que essa tradição dos irmãs e das irmãs de um dia foi instaurada nas terras de El. Os noivos pedem às pessoas de sua confiança que sejam seu irmão ou sua irmã de um dia. Essas pessoas, se aceitarem o convite, devem dar a bênção aos noivos, testemunhar que o amor do casal é verdadeiro, esse tipo de coisa. Na prática, o papel principal deles é organizar uma festa 2 dias antes do casamento. Nossa, gente, 2 dias antes do casamento. Antes, os noivos organizavam a festa sozinhos, mas eles encontraram um jeito de se livrarem dessa tarefa chata. Agora, eles só precisam comparecer à festa que ou sua irmã de um dia organizou eles. Se quiser saber, minha opinião, essa tradição é bem prática. Entendi. Temos mais ou menos a mesma coisa na Terra. Em todo caso de onde venho, eles se chamam testemunhas de casamento. Eu imaginava. O povo dos picos sempre serve de bode expiatório. Mas por que testemunhas? Para provar que o casamento aconteceu de fato? Vocês se casam sem mais ninguém, mas as testemunhas podem testemunhar? Não, eles servem para provar que o casamento é verdadeiro, que os noivos se conheciam antes do casamento, que não estão se casando só por questões jurídicas. Sim, então é como aqui, pelo menos em teoria. É, de fato, eles também tendem a ajudar na organização das bodas. E principalmente na organização da festa que acontece antes, como vocês.
Os noivos do mundo inteiro odeiam organizar a própria festa. De certa forma, é bonito. São esses pequenos detalhes universais que nos aproximam, sabe? Mas por que você aceitaria ser a irmã de um dia da Karen ou do Chrome? Se você acha que é só um jeito de passar uma tarefa chata pra você. 2 motivos. O primeiro é que é um traje suntuoso. Pessoalmente, com todo o trabalho que já tenho, não é o suficiente para me convencer a organizar uma festa. Para mim é mais do que o suficiente. Organizo algo rapidinho, sem problemas. Mas principalmente, recusar é bem mal visto. Supostamente é uma grande honra. Se eu recusasse o convite da Karen ou do Chrome, eles levariam muito a mal. Então, finalmente, você espera que eles façam um convite ou não? Sinceramente, não. Eu verei o traje de qualquer jeito. Em mim ou em outra pessoa. Pensando bem, não faz muita diferença. Na verdade, eu até o veria melhor se outra pessoa o vestir. Achava que o prazer estivesse em vesti-lo. Não, na verdade, está mais para um prazer estético. Eu prefiro ver as belas coisas do que possuí-las. Balancei a cabeça, não tinha certeza se concordava, mas eu entendia. E você, Huangshu, se a convidassem, você aceitaria? Eu duvido que eles façam um convite a mim. Provavelmente não estou na lista das 2 pessoas prediletas deles. Por que é preciso 2 pessoas? Uma por noivo? Sim, já que são 2 festas antes do casamento, uma para cada noivo. Imagino que o Nevra deve estar na lista, talvez a Huanghua. Você está esquecendo alguém, não? Uma kitsune branca. É possível, não estou dizendo o contrário, eu só ficaria surpresa. Se for o Nevra, não vale, ele já é irmão de todos os dias da Karen. Mas ele não é o do Chrome, seria lógico se ele convidasse, não? Lógico, lógico, acima de tudo, uma questão de coração e não de lógica. Sim, concordo com o Hanshu, o Nevra já trata o Chrome como irmão. Ele ensinou praticamente tudo o que ele sabe, o Chrome o sucedeu à frente da sombra, e tecnicamente, ele será cunhado dele depois do casamento. Eles passariam de amigos a irmãos, de um dia e depois a cunhados. Acho que de fato faz sentido se nós... Interrompi minha frase. A Hanshu me encarava com curiosidade. Está tudo bem, Hanshu? Falei algo de errado ou... Não, eu estava pensando se você não poderia acabar sendo irmã de um dia de um deles. As sobrancelhas da Kaori pularam na sua testa. Ela me olhava como se me visse pela primeira vez. Sim! Como não pensei nisso antes? Do Chrome, eu duvido. Eu realmente acho que ele convidará o Nevra. E, de fato, a Karen e eu nos damos bem. Mas, sem dúvidas, não tanto quanto ela e a Kaori. Talvez, mas devemos confessar que seria bem marcante. Um prestígio até. Ter a Angel ressuscitada, a salvadora de Odaria como irmã de um dia. Confesso que, no lugar dela, eu ficaria tentada. Se for uma questão de prestígio, é melhor ela convidar a Huanghua. O cargo dela é bem mais prestigioso do que o meu. Mas ela não tem uma estátua dela nos jardins. E eu entendo o que a Kaori está dizendo. Em todo caso, se ela não fizer o convite a você, eu o farei. Você não está pensando em se casar. Eu tenho certeza de que eu poderia encontrar alguém. Não estou dizendo o contrário, mas será que vale a pena? Sinceramente, eu diria que sim, seria muito chique. E na qualidade da sua irmã de um dia, eu não deveria atestar a força do seu amor pelo Felizardo? Tenho a impressão de que, agora que você me disse isso, eu teria dificuldades em ser sincera. Sim, claro, dito assim, a não ser que eu encontre alguém de quem eu gosto de verdade. Olhe, por exemplo, eu poderia pedir ao Matheus. Você poderia atestar que eu fiz esforços desmedidos para agradá-lo. É verdade que você se esforçou muito. Eu acho que sim. O suficiente para merecer um dia de bodas, pelo menos. Mas você sabe que depois você continua casada com ele? Não é só por um dia, é para sempre, para depois da cerimônia. É verdade, mas você também terá sido minha irmã de um dia para sempre. Eu acho que vale a pena, você não acha, Hanshu? Nada vale o sofrimento de ser casada com o Matheus. Desculpe, Lunar Blossom. Sem problemas, a princípio estou com você nessa questão. Mas piadas à parte, o que você diria se a Karen a convidasse? Eita, gente. Eu acho que aceitaria, se for tão importante assim pra ela.
E se o traje for tão maravilhoso quanto a Koori disse, ele é, pode confiar. A Koori fez uma careta, apontando para a nossa área de trabalho. Por outro lado, estamos jogando conversa fora e o trabalho não avança. O que vocês acham de retomarmos? Honshu, você está melhor? Sim, você tem razão. Temos de retomar o trabalho. Balancei a cabeça, concordava com elas. Foi muito agradável, mas tínhamos perdido tempo bastante. Ao voltar para minha área de trabalho, um reflexo de bronze chamou a atenção numa prateleira. Acho que nunca vi esse tipo de poção. Koori, o que são aquelas poções? Nunca vi nada igual. É o que damos aos vampiros para que o sol não os queime. Fizemos bastante com antecedência, já que eles são muitos. Balancei a cabeça e peguei a receita para dar uma olhada nela novamente. Retomei com prazer meu trabalho de assistente de alquimista. Ele permitia que eu me concentrasse em algo, me ajudava a esvaziar a mente. Os encantamentos da Koori também ajudavam. Eu me sentia ninada pelo ritmo de seus cânticos. Percebi que a Honshu se irritava menos. Ou que ela tinha obtido um resultado ou ela tinha conseguido dominar sua frustração. A segunda parte da manhã passou mais rápido do que a primeira. Quando entreguei o último tubo a Koori, parecia que tínhamos acabado de retomar o trabalho. Depois de pronunciar suas fórmulas, ela o colocou ao lado dos outros. Todos os tubos pareciam produzir uma luz difusa em tons de azul e verde. Os primeiros que enchemos brilhavam mais intensamente. É bonito, né? Ficaria ainda mais bonito daqui a algumas horas. E, hoje à noite ou amanhã, eles terão parado de brilhar. Quer dizer que eles estão prontos e só precisaremos entregá-los. Você acha que será o suficiente para todos os Fenhuans? Em todo caso, para uma primeira dose, sim, com certeza. Calculei uma margem ampla, talvez possam até render 2 doses. E como eles só precisam de uma dose 1 ou 2 vezes por mês, nós já garantimos uma boa vantagem. Lancei um olhar atrás de mim para verificar se a Honshu ainda estava concentrada no seu trabalho. Eu me aproximei discretamente da Koori para falar em voz baixa. Há alguns dias conversei com a Honghua sobre a condição dos Fenhuans. Ela estava bem? Ela não parecia estar mal? Ela parecia estar sofrendo. O Feng Zifu também. Ela mais do que ele, acho. Ela foi diretamente afetada pelas perturbações. Ela me explicou que isso dependia dos Fenhuans, que nem todos reagiam da mesma maneira. Lancei-me mais um olhar rápido para trás. Mas você acha que existem Fenhuans que não sentem nenhum efeito? Por sua vez, a Koori se virou para observar a Honshu. Eu acho que só tem uma, se for o que você quis dizer com a sua pergunta. E eu sei no que você está pensando. Eu conheço a teoria da Honghua e do Feng Zifu. Justamente, é sobre isso que... O que você acha? Não sou especialista, nem um pouco, inclusive. Agora, se alguém me perguntasse o que eu penso... Justamente, estou perguntando. Você acha que ela é a Fênix? Na verdade, eu me sinto dividida. Reitero, não sei muito sobre o assunto. Mas tenho a impressão de que se fosse o caso, ela seria a primeira a saber. Ela deveria sentir de um jeito ou de outro, não? Não sei, você sente que é uma Kitsune? Eu sinto minhas caudas, minhas orelhas. Você sente quando seus poderes se manifestam? Sim, mas antes que eles se manifestassem, justamente eu não sentia nada. Talvez eu não tenha uma visão romântica demais da coisa. Talvez eu tenha. Sabe, essa ideia de que você sentirá lá no fundo o chamado do destino. Balancei a cabeça. É verdade que ela adora esse tipo de histórias. A primeira vez que conversei a ela estava obcecada pela história do meu sacrifício. Muito sinceramente, não acho que funcione dessa maneira. Sabe, desde que coloquei os pés aqui, ouço falar de destino dia sim, dia não. E nunca senti nada disso. Você nunca sentiu o oráculo chamá-la? Nunca precisei senti-lo. Ele sempre soube onde me encontrar. E foi a mesma coisa com os meus poderes. Quando eles apareceram, eu nunca tinha sentido nada de estranho antes. Nem estranho, nem nada parecido. Foi uma sensação completamente inédita para mim. Ela deu de ombros, sorrindo. Então, de fato, teria tendência de acreditar na Honghua e no Feng Zifu. Eles conhecem a Fênix melhor do que ninguém, pelo menos aqui no QG. E se você acha que a Honshu poderia ser a Fênix sem saber?
Quer dizer que ela não é a melhor pessoa para falar sobre isso, estranhamente. Então não vejo por que eu questionaria as palavras da irmã dela. A Kitsune ficou pensativa por um instante, antes de balançar a cabeça. De qualquer forma, eu nem sei realmente do que estamos falando tanto sobre isso. Não tenho a mínima ideia de quais sejam os poderes da Fênix, nem do que ela pode fazer, nem do que ela deve fazer, nem do que ela deveria fazer, para que serve. Então, concretamente, seria a Huangshu ou a Huanghua para mim. Não muda nada. Oh, imagine se Matheus escolhesse você como a irmã de um dia e eu a Huangshu. Teríamos a última Angel e a reencarnação da Fênix como irmãs de um dia. Você ainda está nessa história, mas que obsessão! Juro, no seu lugar, eu não me casaria com o Matheus. Você tem de que admitir que seria muito chique. Não admitirei nada, essa ideia não tem nenhum sentido. Você diz isso agora, mas quando acontecer... A Huangshu se juntou a nós nesse momento, evitando que eu tivesse de responder. Vocês terminaram? Perfeito. Podemos enviá-los amanhã de manhã. E você, conseguiu obter algum resultado? Talvez eu tenha uma pista. Precisaria de você para testar uma coisa. Sem problemas. Você quer testar agora? Se você concordar, sim, já que eu ainda estou trabalhando nisso. Perfeito, Lunar Blossom, pode ir almoçar, você merece. Hesitei por um instante, achei que almoçaríamos juntas. Vai demorar um pouco e você não poderá nos ajudar. Não adianta nada você esperar, já passamos da hora do almoço. Está bem, então nos vemos mais tarde. As duas moças me deram tchau e eu fui até a porta.